Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Polina Engenharia, Vida Embalagens, Rei das Carnes e Premodiza. Reconheceram a personalidade da foto? É uma pessoa conhecida de Sorocaba, hein? Muito querida. Eu vou dar uma dica para vocês. Ele não nasceu aqui, ele veio de São Paulo, ainda menino, sempre mexeu na área de publicidade, sempre formado na faculdade de publicidade, pela PUC de Campinas, e tem uma agência grande, hein? Uma agência que, ó, sabe onde fica a agência? Santa Rosário, agora vocês mataram. É ele mesmo. É o Rodrigo da Verbo. Ó, ficava ficando Rodrigo da Verbo, né? Quase o sobrenome. Rodrigo, é um prazer enorme, viu, tê-lo aqui, viu? Obrigado, Tá? Eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui. Você nasceu em São Paulo e veio para Sorocaba com quantos anos, Rodrigo? Nasci em São Paulo e vim para cá com 10 anos de idade. Meus pais, a empresa que meu pai trabalhava veio para cá e ele veio junto e trouxe todos nós aqui da família. Seu pai trabalhava em alguma indústria? Meu pai trabalha numa empresa de ônibus, que na verdade meus tios são os donos. Ele veio para cuidar da unidade daqui de Sorocaba. E está aqui até hoje? Está aqui até hoje. Na empresa de ônibus, hein? Na empresa de ônibus. Chegou um tempo aí voltar para Barueri, que tem uma parte da empresa que fica em Barueri. É aquela empresa que loca ônibus? O Grupo Benfica. Benfica. Tem várias cidades do Brasil. E ele veio para cá Ele veio para cá para ajudar a cuidar daqui de Sorocaba. E você foi morar onde quando você veio para cá? Que bairro você foi morar? Nós fomos morar no Trujillo. Trujillo. Joguei muita bola na rua. Não chegou a pegar o peladão do Scarpa? Não, você é muito menino ainda, né? Não, mas ali no Trujillo tinha um peladão do Scarpa ali, era legal ali. Não cheguei. Jogava bola na rua, brincava já com os arranquei vizinhos. tampão de dedo, já chutei bola no portão de vizinho, já fiz as minhas boas bagunças. Tudo que antigamente a gente fazia, né? Exatamente. Hoje é a era do iPhone, né? Tablet, do tablet, né? A criança está mais dentro de casa. Mas e você lá no bairro, lá no Trujillo, você estudou na escola ali do Trujillo, do Aguinho? Que escola você estudou ali do bairro? Ou era fora do bairro? Era fora do bairro. A gente foi eu falo a gente porque eu e meu irmão, nós somos juntos. Fomos para o Salesiano, uma época muito gostosa da nossa vida. Chegou a ter aula com o Padre Martírio? Não cheguei a pegar a época dele. A gente ia jogar bola, nunca ganhava. Sempre o time dele ganhava, ele apitava. Olha, todas as vezes que eu joguei bola, eu quase perdi amigo. Eu sou muito ruim de bola, então eu ficava mais reservado, não era a minha praia. Fez o ginásio todinho, o antigo ginásio no Salesiano? Sim, fiz colegial? Da quinta série ao segundo colegial. No terceiro eu acabei indo pro ângulo. Claro. Aí fez cursinho para dar uma aula? Fiz cursinho. Forçado. E aí... Passou na faculdade de prima ou não? Então, na verdade, eu prestei Direito. Eu estava em dúvida, então quando eu terminei o terceiro colegial, eu falei, acho que vou fazer Direito. Aí passei aqui na Uniso, passei em 10º lugar aqui na Uniso. A hora que eu fui fazer a matrícula, eu falei, acho que não é isso que eu quero. E aí comecei... Na hora da matrícula? Na hora da matrícula. Comecei sempre gostei, na verdade, desse mundo das marcas, do mundo da comunicação, da publicidade. Eu lembro que na minha época, hoje não tem mais isso, mas de madrugada as emissoras ficavam passando os comerciais que eles ficavam gerando, né, para as outras emissoras, então eu ficava passando comercial a madrugada toda, e eu vibrava com aquilo, achava aquilo... Ficava assistindo, Rodrigo? Ficava assistindo, achava fantástico. Via o nome das agências nas claquetes, depois ia pesquisar, não na internet, não tinha internet, né, não sou tão novo assim, mas ia pesquisar em revista, em jornais, como eram aquelas agências, mas no começo eu não me achava criativo, de verdade. Todo mundo falava, não, você tem jeito, você tem jeito, você tem jeito. Eu falei, não, acho que eu vou fazer Direito. Prestei, passei, falei, acho que não. Aí tive a oportunidade de conhecer uma agência. Mas não chegou a frequentar a faculdade? Não cheguei a frequentar. Aí tive a oportunidade de conhecer uma agência, passei meio período nessa agência. Se encantou? Me encantei e falei, é isso aqui que eu quero. Gozado, né? É de pequeno já, né? Aí fiz cursinho, aí passei na Unimap de Piracicaba e na PUC de Campinas. Aí sim foi, para a publicidade foi de primeira. Né? Certo. E aí me estabeleci lá em Campinas, fiquei na PUC lá os 4 anos. 4 anos na faculdade. 4 anos no período noturno, trabalhei de manhã, de manhã à tarde, trabalhei aqui em Sorocaba também. Isso que eu ia perguntar para você. Você é uma família de quantos irmãos? Tenho um irmão mais novo. Um irmão mais novo. Você e o irmão só. Eu e meu irmão. E você teve o pai torcínio ou para estudar já tinha que dar uma trabalhadinha para ajudar o pai? Um pouquinho de tudo, assim, teve uma época que meu pai me ajudou, teve uma época que uma tia minha que também sempre me ajudou, também deu uma força para mim, mas eu sempre trabalhei. Eu comecei, na verdade,
Meus pais, na verdade a minha mãe era sócia do meu tio num barzinho lá no Trujillo e eu ficava, bem botequinho mesmo, e eu ficava lá no balcão, aprendi a vender lá. Então, aprendi a vender de tudo. Não só vender, né? Você aprendeu tanta coisa. O balcão é uma escola, aula, né? É uma aula. Todo melhor dia. que a faculdade, né? Eu ia... Você encontra de tudo, né? Você encontra desde o cara que vai lá tomar um rabo de galo e reclamar um pouquinho da vida, até aquela senhora que vem buscar o pãozinho do dia. E você acaba conversando com os dois, entendendo os perfis diferentes e sempre me dei bem com todo mundo. Você acabou tendo uma aula de graça sobre o consumidor, né? Exatamente. Sobre o varejo, né? Porque eu acho que o publicitário ele tem que ter um pouco disso. Ele tem que ser, antes de tudo, um bom vendedor. Mas não o vendedor da maneira pejorativa que alguns colocam, mas o vendedor que conhece o cliente, que respeita o cliente e que vai se preocupar em levar uma solução correta para ele. Isso se aplica desde um balcão de bar, como foi o meu caso com 16 anos, 17 anos, 15 anos, e depois quando eu fui vender trufa para minha mãe. Minha mãe começou a fazer trufa e pão de mel para ajudar na renda de casa. Isso você ainda não estava na faculdade? No primeiro ano da faculdade, sim. No primeiro ano já? Então levava para Campinas trufa para vender? Não? Opa! Eu lembro que o nosso carro não tinha ar-condicionado na época ainda, o carro dos meus pais. Então eu ia e voltava todo dia. E na época de... Por que eu falei do ar-condicionado? Porque quando ficava muito calor, eu lembro que eu e minha mãe ficava molhando toalhas, deixando na geladeira, colocava os chocolates em volta dessas toalhas para chegar em Campinas inteirão o chocolate. Vendia muito. Da faculdade, era o pessoal da faculdade. Ajudei a pagar minha faculdade com isso. Época de Páscoa, agora março, abril, era uma época que ficava bonito na fita. Que interessante, né? Como a gente se virava antigamente, né? Você vê isso hoje nos jovens ou não? Acho que um pouco menos, viu, Pedro? Né? E acho que por diversos motivos. Não, mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Bidu Casa e Acabamento, uma loja moderna onde você encontra variedades de porcelanatos, pisos, revestimentos, pastilhas, louças, banheiras e metais para o acabamento da sua obra. Ganhe dinheiro, antecipe suas compras. Guardamos o material até sua ordem de entrega. Frete grátis para Sorocaba e região. Bidu Casa e Acabamento, Rua Nicolau Alonso Filho, número 227, Santa Rosália, em frente ao Extra. Telefone 3359-7800. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado hoje, o Rodrigo da Verbo. Rodrigo Figueiredo, mas eu chamo de Rodrigo da Verbo. Rodrigo, eu te interrompi antes para chamar o intervalo e eu tinha perguntado, você estava explicando. Hoje, antigamente, você viu o sacrifício que se fazia, levava trufas que sua mãe fazia para vender, para dar uma engrossada no orçamento, para ter um dinheirinho a mais para pagar a faculdade, para ser mais folgada a faculdade. Exato. Né? E eu perguntei, e hoje, você acha que é a mesma coisa? Acho que um pouquinho menos, por alguns motivos. Primeiro, eu acho que as coisas estão um pouco mais acessíveis, né? Em diversos aspectos. E o segundo aspecto que eu acredito é que mudou-se um pouquinho a forma de educar as crianças. E não acho que seja um pouco para melhor, não. Acho que seja até um pouquinho para pior. Eu e a Eliane, minha esposa, a gente toma o cuidado de, em casa, dar pequenas tarefas para os nossos filhos. Eles são novos ainda. Pedro tem 4, Isabela tem 9. Mas, em algum momento, olha, vamos lavar a louça hoje? A gente tem uma ajudante em casa, mas eles lavam a louça também. Vamos limpar o xixi e o cocô do cachorro hoje? Para ir colocando na cabeça deles que não dá para você ficar de bracinho cruzado, esperando a vida acontecer ou que alguém faça por você. Eu acho que isso tem que ser nas pequenas coisas e também nas grandes coisas. Eu sou muito grato aos meus pais por isso. Meu pai sempre me incentivou a estudar, sempre me incentivou a ler. Eu lembro que no meu aniversário de 15 anos, eu pedi uma Barça para ele de presente. A famosa enciclopédia Barça, que hoje nem sei se existe mais, né?
Talvez o Google tenha que... O Google tem no Google. Né? Com certeza. Mas fisicamente eu não sei se ela existe ainda. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de correr atrás, sempre gostei de estudar. Eu sou apaixonado por informação, amo informação. Assino 7 revistas, ainda que esteja meio fora de moda até assinar revista, tem muito conteúdo na internet. Eu gosto de assinar revista e tento transferir um pouquinho disso para os meus filhos. Prefiro gastar com eles mais tempo numa livraria do que numa loja de brinquedo. Sempre, lógico, buscando equilíbrio para entender que, graças a Deus, a gente tem uma vida um pouco mais confortável, porém, sem abrir mão das coisas básicas da vida de um ser humano, que é corra atrás das suas coisas. E vai precisar para o futuro, né? Não tenho dúvida. Inclusive, eu vejo hoje, não fugindo do assunto, mas é legal ouvir a opinião, você passar para o pessoal de casa, a opinião de uma pessoa que mexe com marketing, que mexe com publicidade. E hoje eu vejo que a publicidade hoje de educar filhos é de deseducar os filhos, né? Porque o tempo todo não pode bater, não pode isso, não pode fazer, não é que seja a favor bater. Sim. Mas não tem limites, né? Que é o que você falou, hoje tem muita acessibilidade, muito acesso a muita coisa, né? Mais acessível as coisas. Ao mesmo tempo que é mais acessível, você não acha que fica... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, se eu estou num restaurante, eu estou pagando o mesmo que você está pagando no restaurante, eu não estou lá de graça, nem você está. Aí o seu filho dá um espetáculo dessas crianças que caem no chão, que derruba a mesa, que vem na sua mesa pegar as coisas, e o pai fala assim de longe, não, filhinho, não pode, vem aqui, não sei o quê. Na minha época, se eu fizesse isso, meu pai, primeiro, fazia cara feia, segundo, levava eu embora do local, porque ninguém é obrigado a estar vendo uma malcriação no filho dos outros, porque tá para todo mundo. Você está pagando, mas eu também estou pagando, claro. Né? Entendeu? Então, tem que respeitar a minha privacidade, né? É um ambiente coletivo, né? Coletivo, lógico. E eu chegava em casa, eu lembro que eu apanhava assim, ficava de castigo, entendeu? Porque e a gente, hoje eu vejo, como que a publicidade lida com isso? Como é que vocês veem isso, vocês que são da publicidade? A publicidade, na verdade, ela sempre vai... A publicidade, antes de tudo, é comunicação. E a comunicação, ela reflete muito o que a sociedade pensa, o que a sociedade acredita, e ela tem que andar junto da mesma maneira que a sociedade está caminhando. A gente, em algum momento, tem que refletir essa mudança de postura dos pais, mudança de postura das crianças. Hoje a gente tem a sensação de que as crianças parece que já nascem sabendo mexer num tablet ou num iPhone, né? Por um lado é bom, né? Por um lado é bom, mas a gente não pode perder os limites. Eu particularmente sou contra, por exemplo, publicidade de cerveja que explora a mulher como se fosse um objeto. Eu sou contra, eu jamais faria uma publicidade desse nível. Então sim, acho que a publicidade ela tem que caminhar, tem que observar como a sociedade está se comportando, mas na minha opinião, e não sou dono da verdade, eu sou uma maneira de acreditar. Eu estou expondo para você um ponto de vista meu, que dessa privacidade que a gente não tem hoje nos lugares públicos, né? Sim. Porque hoje pode tudo é permitido, né? Tudo é permitido e, assim, tem que caminhar a publicidade com a sociedade, mas ela tem que ter os seus limites. A publicidade tem que ter os seus limites. As marcas, elas podem propor coisas novas, propor novas maneiras de pensar, mas respeitando limites. Acho que isso também eu acho que é um papel das agências mostrar e dos clientes. Empresa, né, para os clientes, né? Exatamente. Porque o que eu vejo, assim, eu não sou da área, mas eu vejo às vezes o cliente muito preocupado em vender o produto dele, não importa de que maneira, né? Que é o que você falou, vamos explorar então a Vera, não sei o que lá, verão, para vender, não sei o que, vamos esperar. Mas tem outra maneira de você vender o produto que não essa, né? É isso que você quer dizer, né? Exatamente isso. Acho que a gente tem que contar histórias para vender as coisas. Para vender qualquer tipo de produto, de ideia ou de serviço, a gente tem que contar uma história. E a pergunta que eu me faço é, será que essa história, no caso da cerveja, tem que ser uma história sensual? Eu não estou querendo propor aqui uma abordagem radical, careta sobre a publicidade. Não. O que eu estou querendo propor é, será que a gente não consegue pensar formas diferentes de vender cerveja? Eu vou citar uma marca que não sei se eu posso. Pode. Heineken. Pode. Eu nunca vi um comercial da Heineken explorando o lado sensual de uma mulher. E a Heineken, eu acabei de ler uma pesquisa que saiu no Meio Mensagem, que é a maior revista do segmento, ela cresceu a participação de mercado no ano passado, nos últimos 3 anos, melhor dizendo, sem explorar uma mulher, explorando o conteúdo, explorando novas formas de se comunicar com o público, e não uma mulher. Né? Então, o que eu estou propondo, o que eu penso, e que a gente batalha muito por isso não é questão de ser careta, de ser retrógrado, ou de ser dentro da caixinha. Não é isso. A questão é, será que a gente vai contar essas histórias ruins para vender? Será que vale tudo para vender? Eu não acredito nisso. Rodrigo, quando você se formou,
você foi trabalhar, qual foi o seu primeiro emprego? Fora esse que você fazia, de ajudar seu pai, sua mãe, a sua mãe, que você ajudava, mas eu digo, emprego numa agência, numa empresa, qual foi o primeiro? Comecei numa agência aqui de Sorocaba como redator, então a minha origem é como redator, eu sempre gostei muito de escrever. Tem facilidade, Rodrigo? Tenho facilidade para escrever. Amo escrever. E eu lembro até que nas minhas aulas de literatura aqui no Salesiano, a professora gostava dos meus textos, das minhas redações, sobre determinados autores, determinadas linhas de literatura, ela gostava muito. Eu falei, acho que eu tenho um pouco de facilidade nisso. Então foi a área da publicidade que eu caminhei e meu primeiro emprego foi nisso. Depois fui para Campinas, levei alguns textos meus, algumas campanhas com os professores meus de Campinas, mas no intuito deles avaliarem, me darem uma outra visão sobre aquilo que eu estava fazendo. E uma delas gostou muito e falou, vou te indicar para um amigo meu. Me indicou e ele me contratou. Então, fui para uma agência de Campinas, mercado um pouquinho diferente. Quanto tempo lá, Rodrigo? Nessa agência fiquei muito pouco tempo. Fiquei acho que uns 6 meses só. Ele perdeu uma conta grande de uma construtora na época, acabou me desligando. Aí eu fiquei 4 meses desempregado morando em Campinas. Aí foi uma época mais dura, assim, mas difícil. Trabalhei até como office boy nessa época. Minha esposa trabalhava, na época namorada, trabalhava num escritório e não tinha ninguém para ir para banco, para ir cartório, essas coisas todas. E ela trabalhava no escritório de Campinas? Não, aqui em Sorocaba. Em Campinas ela trabalhava, eu morava lá. E aí eu fazia esse serviço de office boy, tirava um dinheirinho também e continuei a estudar. Depois veio um processo seletivo da EPTV, afiliada da Globo lá em Campinas. Aí entrei no marketing da EPTV. Fiquei quase 1 ano lá. E aí cuidava muito de eventos lá na EPTV. Confesso que não é muito a minha área. Eles quiseram me efetivar, fiz um estágio de 6 meses, depois fui efetivado. A hora que a coisa começou a engrenar, eu falei, não é isso que eu quero. Eu amo criar, eu amo discutir ideias de produtos, de empresas. E em evento é um produto disso, é o resultado dessa discussão. Eu gosto dessa discussão e essa discussão normalmente acontece dentro de uma agência. Então, coloquei meu portfólio debaixo do braço, sem ter nada, fui para São Paulo e comecei a bater de porta em porta. Achei uma agência legal, não existe mais hoje. A gente fez campanhas muito bacanas para clientes legais na época, isso estou falando do ano 2000, então já tem aí 16 anos. E aprendi muito desses 3 lugares que eu passei, Campinas, São Paulo, Sorocaba, até que eu entendi que tinha uma oportunidade de negócio aqui no interior de São Paulo, e notadamente em Sorocaba, para uma agência que conversasse com o cliente um pouco mais sobre negócio, não só sobre comunicação. Comunicação é aquilo que a gente faz, mas eu tenho que entender um pouquinho de negócio. Não tanto quanto o meu cliente, não tenho essa pretensão. Mas eu tenho que ter condição de conversar com ele. Você teve o balcão, né? Lá na infância, que agora você ia usar, né? Exato. A gente sabe como é que o consumidor pensa, desde o consumidor da classe de baixa renda, que vai lá tomar o rabinho de galo dele, o sinarzinho dele ali no final da tarde, até o consumidor que comprava um apartamento caro, como dessa agência que eu trabalhei em Campinas tinha. E daí você veio para cá? Aí eu vim para cá. Mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Estamos aqui na MGT Bolini Engenharia, com o Túlio, que é o diretor, e vai falar para a gente de mais esse empreendimento de sucesso. Fala, Túlio. Nós estamos lançando agora o residencial Vitória Emanuele. São apenas 63 lotes a partir de 1.000 metros quadrados. Ele está localizado na região da Prefeitura Municipal de Sorocaba, da nova Padaria Real, na Avenida 3 de Março. Tem acesso pela Carlos Reinaldo Mendes, Marginal, diretamente pela Prefeitura também, aqui muito próximo dessa região. Localização muito privilegiada. E daí, mais um sucesso? Mais um sucesso, sem dúvida. Lembrando que Vitória Emanuele, esse loteamento foi inspirado na Galeria Vitória Emanuele de Milão. Então, certamente, para uma minoria inteligente. É isso aí, MGT Bolini Engenharia. Mais um empreendimento de sucesso. Diariamente, milhões de consumidores utilizam produtos Vida. Uma linha completa de itens que facilitam a sua vida na cozinha. Líder no segmento no Brasil, a Vida está entre as 5 maiores empresas do segmento de embalagem em alumínio no mundo. Possui moderno parque industrial e é destaque em todas as revistas do segmento, sempre como primeiro lugar.
Agora, uma coisa talvez você não saiba. Essa empresa está aqui, em Sorocaba. Vida Embalagens. Responsabilidade, confiança e satisfação. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! Estamos de volta com personalidade aqui na sua local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado de hoje, o Rodrigo da Verbo. Rodrigo, você veio para Sorocaba depois dessas todas as tentativas, essas experiências valiosas, Sim. que sempre a experiência, a gente sempre tira alguma coisa. Você optou por vir para Sorocaba justamente entendendo que seria interessante montar uma agência que, além de vender publicidade ou fazer publicidade do seu cliente, fizesse para ele também um trabalho de comunicação comercial, né? A gente acredita que nós temos que entender um pouco de negócio para que a comunicação reflita a realidade desse negócio. Então, essa proposta da Verbo, desde 2001, quando eu voltei para Sorocaba e resolvi abrir a Verbo, essa é a nossa proposta desde o início, o que a gente chama de visão de planejamento. Para você planejar algo, você tem que conhecer algo, né? E essa é a nossa visão. Precisamos conhecer um pouco da realidade do cliente, ter condições de conversar com ele para que a gente seja propositivo em ações de comunicação, não só de publicidade. Abriu a agência com quantos funcionários? Abri a agência eu e a Eliane, minha esposa. Sua esposa. Minha esposa é formada em teologia, não tem absolutamente nada a ver com publicidade, mas ela tinha uma visão, e tem hoje muito melhor. Depois ela foi fazer alguns cursos de especialização, uma visão de administração que eu não tenho. Então, e que contribui, né? Começamos eu e ela no fundo da casa da minha sogra. Certo. Então minha sogra tinha uma edícula, tinha 3 cômodos, tinha uma salinha, a direita era a cozinha e a esquerda era um quarto. Nós ficamos com a cozinha. Então a Verbo começou literalmente numa cozinha. Por isso que deu certo. Cozinhando. A cozinha tudo se entende. Comida tudo se ajeita. Comendo é uma delícia. E daí, Rodrigo? Ficou lá um tempo. Ficamos lá quase um ano, depois já aluguei a casa do lado. Isso. E começamos sem funcionário. Eu, a Eliane e um freelance. E depois fomos contratando aos poucos, fomos crescendo e chegamos ao ponto Hoje, que estamos quantos clientes? Estamos hoje com uns 25 clientes. Quantos funcionários? Quase 50. Quase 50 funcionários. É ali atrás do SIC, ali na esquina do SIC, né? Dá para ver o jogo Ontem assistimos o jogo do São Bento de camarote. Viu o gol? Chegou, viu o gol? Eu não cheguei a ver, o pessoal viu, eu particularmente não vi. São Bentão tá bem. Tá bem. E você hoje, com 25 funcionários, 50, com 25 clientes, você que acompanha esse crescimento todo, qual é o sentimento que você tinha? De verdade, ainda tem muita coisa para fazer. Claro que não, mas tem... o sentimento de ver a coisa crescer e ver o resultado... Isso é gostoso. É satisfatório, é gostoso, né? É satisfatório. De verdade, assim, procuro não olhar tanto assim para isso, porque eu não quero que isso conflite com a nossa visão de futuro, sabe? Certo. Claro que é uma realização, eu me sinto realizado, minha esposa tem esse mesmo pensamento, acredito que o nosso time se sinta realizado. Aliás, a gente foi eleito em 2014 a melhor agência para se trabalhar no Brasil. Opa! É um prêmio que os próprios funcionários dão. Então, esse tipo de coisa nos motiva. A gente olha para isso não com aquele orgulho de que, eu sou demais. Não. Cara, legal. Se a gente teve condição de chegar até aqui, então nós temos condição de fazer muito mais. Então, vamos para frente. Claro que a realização, ela vem, ela acontece. Mas poder olhar para tudo que a gente construiu e olhar onde ainda a gente tem condição de chegar, é um combustível que não para. Falar um pouquinho da sua vida pessoal agora. Você conheceu a sua esposa Eliane onde? Ela era minha vizinha. Vizinha. Logo que eu mudei para Sorocaba, eu morava numa casa, tinha um terreno, do lado já era a casa dela. Isso que é amor à primeira vista, você hein? Viu? Mas a gente se conheceu. Brincavam amiguinhos ali? Brincamos de queimada. Será que as crianças brincam de queimada hoje? Acho que não, né? Infelizmente. Sabe o que é isso. Pega-pega, esconde-esconde. E aí ficavam amigos, tem vários amigos em comum. Tinha uma turminha ali que brincava na rua
E a gente acabou ficando amigos. Depois da adolescência, cada um foi pro seu canto. Ah, é? Chegaram assim, ela foi tocar a vida dela, você a sua? Sim, Você a gente mudou de casa, é isso? Não, a gente, Não, a turminha ela da rua foi se fazer uma distanciou faculdade, mesmo. lógico. Faculdade, vou estudar um pouquinho mais, certo. né, fica um pouquinho mais dentro de casa. Então, e nos reencontramos em 98, 10 anos depois, 11 anos depois. E aí falou, pô, até que... É verdade, com quantos anos você estava quando você a reencontrou? Tava com 19. 19. Aí começou a namorar. Aí começamos a namorar, e foi bom. Namorou e noivou quantos anos? Ixi, agora você me pegou, hein? Uns 3, 4 anos. Né? Boa, 3, 4 anos, mas certo. acho que é isso mesmo. Depois casou-se e tem os 2 filhos que você falou, né? Isso. Qual é o... A Isabela com 9 anos e o Pedro com 4 anos. A Isabela com 9 anos. Ou qual é mais sapeca? O Pedro, O né? Pedro é o corintiano legítimo. Pedrão, você é um menino inteligente, hein? Curtiu aqui, corintiano, hein? Ó. Pedro é o corintiano vi que legítimo. Já levo ele na Arena Corinthians. Tá certo. Já gosta de bagunçar. E a Isabela não, é a menina típica, a Isabela. A Isabela é mais na dela, chameguinho com o pai, aquela coisa gostosa que a gente vive com o pai também. Legal. E viajam bastante ou não? Sim, viajar é o hobby da família. É o hobby da família. Rodrigo, eu ficaria aqui com você horas e horas, a gente batendo um papo aqui, você contando mais essa sua experiência, sua experiência de vida que é muito rica. Eu acompanho o seu trabalho desde o começo. Obrigado. Você tem idade para isso. Sou seu fã número 1, viu? Imagina, parabéns. que isso. E eu queria encerrar o programa hoje fazendo bate-bola com você. Vamos lá. Viu? Em poucas palavras, eu queria que você falasse pra gente. Família, Rodrigo. Família é um presente que Deus me deu e que é a minha maior missão. Eu preciso ser o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo dentro de casa. Então é a minha razão de existir e a minha principal missão. Sucesso. Sucesso é poder dormir tranquilo. Um momento inesquecível. Tenho muita vontade de falar que foi o nascimento dos meus 2 filhos, mas eu vou falar que foi meu casamento que deu origem à nossa família e que tem sustentado a Verbo até hoje. Um ídolo. Jesus. Uma música. Não tem nenhuma música em especial, mas eu gosto muito de rock. Gosto de Rolling Stones, gosto de U2, embora não seja muito rock, mas eu gosto desse tipo de música. U2 é bom. Uma viagem. Uma viagem. Acho que a primeira vez que eu fui para Nova York com a minha família. E para Disney também. Acho que as 2 viagens mais marcantes, assim, dignas de lacrimejar. O publicitário entra na Times Square com um monte de painel, um monte de propaganda, é o oásis, né? Fica louco, né? Fica. E a Disney também, né? A Disney também. A Disney tem aquela coisa de criança. E até para adulto, né? Ela vende, né? Ela vende um sonho, né? A Disney é uma experiência para o adulto e para eu consegui ir só com 30 e poucos anos de idade, né? Minha filha já foi com 2 anos, então vivi a experiência dela e vivi a minha como adulto, foi muito bom. Falando em Disney, um sonho. Um sonho? O sonho é continuar a crescer como pessoa, como empresa e continuar a proporcionar para as pessoas que estão ao nosso redor que elas cresçam junto com a gente. Eu não quero fazer as coisas sozinho. Quem é Rodrigo? Rodrigo é um cara que não tem medo de lutar, um cara que acredita nas coisas simples, me considero uma pessoa simples, e um cara que é extremamente aberto a novas ideias, mas com valores pessoais inegociáveis. Este é Rodrigo Figueiredo, um grande pai de família, grande filho, grande irmão, um grande marido, grande empresário, pessoa ímpar, querida por todos e com certeza uma grande personalidade. Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Polina Engenharia, Vida Embalagens, Rei das Carnes e Premodiza.